E chegamos numa faixa de valor que tá ficando bem legal. Tem muita tranqueira legal aqui e já vou adiantar. De toda essa lista, somente um carro eu acho que é confiável, que eu teria. Tá, não teria, mas eu recomendaria e que muita gente não presta atenção, porque o resto é só tranqueira que vai dar dor de cabeça, vai te custar muito caro, mas é isso que a gente gosta, né? E para quem não entendeu essas minhas listas, eu estou subindo os valores a cada 5 mil reais. E só estou trazendo carros que ninguém tem coragem de te recomendar para comprar. São carros que qualquer pessoa em sã consciência e até um mecânico falaria para você passar longe. E eu tô aqui para alimentar o teu sonho de ter um carro desses. Vão ser duas alegrias. A primeira quando você comprar e depois quando você vender. Começando essa minha lista, eu vou trazer um carro que eu gosto, pelo menos eu gostava. Sempre achei legal, mas está ficando velho. E eu não sei por que cargas d'água o povo tem mania de botar roda aro 22 nesse carro. E o pior, são rodas feias, que eu particularmente acho horríveis. Para não mentir, talvez eu até entenda por que eles botam essas rodas. Porque o cara vai pegar o carro, ele já vem com. O carro é muito grande e a roda original é pequena. E o cara quer uma roda maior. Quando ele vai comprar a roda, ele descobre que a furação desse carro é meio que única. E praticamente não existem rodas no Brasil compatíveis com o carro. Daí ele pega a primeira roda que ele achar, o 22, que bata a furação, e coloca no carro. Então é isso que acontece. E eu estou falando aqui de um Chrysler 300C. Isso aqui é um V8 5.7, é um motor Hemi. Nesse aqui, no caso, ele é um 2006. Ele é um blindado nível 3A. Diz que não tem delaminação, mas você só vai saber se realmente é um 3A quando alguém meter um tiro no vidro. Daí, se a bala não passar, já é um bom começo. E diz que está com rodas aro 22. Isso aqui que eu não entendo. A pedida aqui é 72.900. E como a gente sabe que isso aqui é uma tranqueira que não vende, tem poucos no Brasil e muita gente não quer, a FIP é 100 mil. Então já tem quase 30 mil reais aí de diferença, né? Não fala nada mais além do carro, diz só que está com 140 mil quilômetros. Então vamos ver as fotos. Já começa pelas rodas, que, sério, me perdoe, mas são horríveis. E essas rodas Aro 22, ou elas são extremamente cromadas, ou elas têm um desenho feio, e é muito difícil você achar uma roda dessas que realmente seja bonita. Tá? Mas tá, o cara achou que o carro é muito grande, tem que ter uma roda grande, botou uma Aro 22, que provavelmente foi a única que ele achou na furação desse carro. Que foi um dos motivos que me fez desistir de, quem sabe, um dia ter um 300C, foi justamente a furação, porque você fica preso nas rodas originais, e se você quer algo diferente, vai ter que aceitar essas rodas horríveis, com todo o respeito ao dono. Mas o carro é interessante, eu gosto muito desse tipo de carro. Isso aqui é uma banheira americana. Confesso que o interior não me agrada muito, principalmente aqueles bancão liso. Podia ser algo mais refinado, que condizente com o carro. Certo que a gente está falando aqui de um carro que é popular nos Estados Unidos, né? Então parece que o banco é quase igual de um Gol aqui no Brasil. Você vê não tem tanto refino no banco, até o desenho é feio, tá? É um banco muito liso. Tá, mas a gente tá falando de um V8. E o objetivo da lista é de trazer algo que possa te levar à falência. Claro, não estou falando que é um carro que quebra, porque geralmente os carros americanos são, de certa forma, confiáveis. Mas não é barato, porque a gente está no Brasil. Então, você falou de carro importado no Brasil, o buraco é mais embaixo. Então, essa é a opção 72.900. Olha, eu já estou quase errando aqui. E se você quer se incomodar, está abaixo da FIP. Eu acho interessante. Pena ser blindado. Bom, a segunda opção que eu trago aqui. Isso aqui, se você nasceu nos anos 80, você sonhou em ter um carro desses, que era carro de jogador de futebol ou pagodeiro. Mitsubishi Eclipse, a gente está falando de um GST, que é um turbo já, ano 95. Esse carro ele pode ter até um certo valor em razão dele ser a versão turbo. Eu já trouxe o Eclipse antigo aqui, e a gente vê que a versão turbo ela sempre tem um certo valor a mais se comparar com a aspirada. A pedida aqui é 75 mil. Isso é um turbo de 213 cavalos. A gente tem que pensar que é um carro ano 95. Então até que a potência pode ser condizente com o ano.
Diz que está com 96 mil milhas, deve estar com uns 150 mil quilômetros. Se esse motor já não foi refeito, a gente nunca sabe. Diz que é o terceiro proprietário e é um carro original. Tem histórico de manutenção comprovada, documentação, documentos anteriores com comprovação, tá? Manual do proprietário, tudo assim, pneus seminovos, bateria nova. Diz que o carro é só transferir, tá? Diz que tem troca de óleo, tudo que é sentar, andar sem se preocupar. Qualquer carro é só sentar, andar sem se preocupar. Você só vai se preocupar a hora que quebrar. Quebrou, daí sim você se preocupa. Para que sofrer por antecipação, né? Diz que foi trocado óleo de câmbio, todo líquido de arrefecimento, mangueiras de água que são de silicones, amortecedores, freios, embreagem, beleza. A gente tá falando aqui, a pedida é 75 mil, a gente tá falando de um carro com FIP de 45. Tá, a gente sabe que esse carro tem um certo apelo colecionável, talvez nem tanto agora, mas quem sabe num futuro mais próximo chegue a hora dele. E esses carros vão realmente ganhar muito valor, porque a FIP é 45 mil. Tá um pouco acima? Tá. Só que a gente sabe também que se você for pegar um carro desses hoje, pelo valor da FIP, é muita coisa para fazer e você vai gastar, além dos 45, mais 45 para conseguir deixar em ordem, porque a gente está falando aqui de um carro japonês que provavelmente já não tem tanta peça disponível aqui no mercado, principalmente peças de acabamento, lataria, farol, isso aí tudo você vai penar para conseguir algumas peças assim. Mas é uma proposta interessante. Estou falando que é barato manter, é um carro japonês, talvez se bem cuidado dure, e por isso que eu trago nessa lista. E esse foi o primeiro que apareceu, pelo menos por até 75 mil, dessa geração, que diz que é a geração M12. Eu não entendo nada de Eclipse, só sei apreciar. Eu acho que se você sempre sonhou em ter um carro desses, eu acho que a hora é agora, claro. Eu iria negociar, é óbvio que eu não vou pagar os 75. Eu vou tentar barganhar ali e eu acredito que se chegar com um pouco menos ali, você leva, o cara fecha negócio. É bom fazer uma boa pré-compra para saber o que está comprando, para saber se realmente está valendo a pedida, no caso aqui 75 mil. Não estou depreciando o carro anunciado, só estou falando que tem que ter um certo cuidado, principalmente com esses carros aqui dos anos 90. E antes que eu desça morro abaixo com essa lista, esse aqui é o único carro que eu vejo como confiável, mas eu não vejo as pessoas dando o valor que ele realmente merece e passa despercebido por muita gente, que é uma BMW X1. Mas não é uma X1 qualquer, tá? A gente tá falando aqui de um carro 2011, que esse modelo eu recomendo as 2011 e 2012. Eu não recomendo você comprar uma 2010, por exemplo, que é uma 28i. Por que eu recomendo esse carro? Porque esse carro tem um motor 6 cilindros em linha aspirado, que é o N52, que é o mesmo motor que equipa 130, que eu já falei em 500 vídeos aqui, que é um motor muito bom. Se você fizer manutenções periódicas, pelo menos troca de óleo, é muito difícil que ele vá dar problema. Aqui eu acho que ele tem 258 cavalos, alguma coisa assim, ele não é igual ao da 130. Mas por que eu falo para você ver as 2011 e 2012? Porque elas são as mais completas. Essas aqui são tração 4, elas têm teto solar panorâmico e tem iDrive. E eu já vi muita 2010 que não tem teto solar, e principalmente não tem iDrive e elas são 4x2. E as 2011 e 12, todas elas são 4x4 e são bem completas. E é um carro, ó, certo que essa aqui tem 130 mil quilômetros. Não vou depreciar também esse carro aqui. Você até encontra por um pouco mais alguns carros com menor quilometragem. Pedida é 73 mil reais. É um carro, acho que muito interessante, é uma pedida legal. Você tem família, uma coisa assim, precisa de um carro com um pouco mais espaço, mas que é um carro que tem um certo luxo. A X1, essa 28i aqui, é uma excelente opção. Não estou falando também que é um carro barato de manter, ele vai ter um certo custo de manutenção de uma BMW, mas é um carro mais durável. Então isso aqui é um carro que eu vejo que muita gente não presta atenção, passa despercebido por muita gente. E esse carro é a única compra sensata dessa lista. Eu só trouxe essa X1 28i aqui, porque é um carro que passa muito despercebido. Porque o resto da minha lista aqui é só ladeira abaixo. E eu tô aqui para alimentar o sonho de vocês em ter um carro desses. E falando do que realmente vocês gostam, que é bomba, é bucha, que é isso que é o objetivo desse vídeo, é trazer esse tipo de carro que ninguém quer te aconselhar a comprar. Eu trago aqui uma BMW 550i. É um V8, ano 2008, diz que está com 100 mil quilômetros.
Ele diz que vende ou troca por menor valor, já é ótimo. Não é blindada e não tem leilão, pelo menos é o que diz aqui na descrição. Se tem sinistro ou não, a gente não sabe, só vai descobrir quando fizer uma cautelar. Pedido aqui é R$ 75.000. Mas é interessante porque a FIP é 77, então tá condizente dentro do valor. Eu sempre trago a FIP porque muita gente não se atentou que você vai fazer um seguro de um carro desses aqui e o seguro vai cobrir o valor da FIP e não o valor que você pagou. Então, se você pagou R$ 150.000 no carro desses aqui, que a FIP é 70, se acontecer qualquer coisa com o carro, a seguradora vai cobrir a FIP. Por isso que eu sempre trago o FIP aqui. Certo que existem carros que nem o Eclipse que eu trouxe, dificilmente você vai achar alguma seguradora que faça seguro que cubra aquele carro. Tá? Geralmente você consegue fazer um contra terceiro somente. Então, talvez de se justificar você pagar um pouco acima da FIP, porque é um carro colecionável e coisa e tal. Mas quando a gente está tratando de alguns carros mais novos, é importante se atentar a isso aqui, você não ir tanto na emoção, porque você tem que ser mais racional também. Se acontecer alguma coisa com o carro, o seguro vai te cobrir e você não vai ficar tão no prejuízo. A pedida é interessante e é um carro que eu gosto muito. Eu sempre gostei da V10, que eu já vou chegar lá. Vai demorar um pouco para chegar, porque está super inflacionado, mas é um carro que eu sou fascinado. Não a M5, mas a M6. E eu sei, tenho plena consciência que é um carro muito caro de manter. Mas eu sempre gostei muito dessa geração da série 5 porque ela se distingue bastante da série 3. Algo que ele veio se perdendo no meio do caminho, se vê muito, principalmente a geração F. Tanto a série 3 como a série 5 eles eram carros muito parecidos esteticamente, então isso confundia muito. Coisa que está mudando agora com a nova série 5. Então você vê que ela já começou a ter uma cara realmente de série 5 e distinguir bastante da série 3. Mas eu gosto desse carro porque esse carro sempre foi muito diferente e sempre foi um carro que se destacou no meio dos outros no trânsito. Não por estar em cima do guincho, né? Eu falo destacou andando. E é um carro que eu teria com facilidade, mesmo sabendo que é muito caro de manter. Tá? Esse carro em especial, eu acredito que ele esteja com o kit Motorsport. Você vai ver 550 que esteticamente são diferentes. Você vai ver para-choque diferente, espelho retrovisor diferente, saia lateral diferente. E pelo que me parece, essa aqui ela já veio com o kit Motorsport. E isso engloba saias e para-choques da linha M. Então já é uma pedida boa, é interessante. E a princípio o carro parece estar bem bonito e eu acho que a única coisa que eu me tentaria realmente é fazer uma pré-compra, porque a gente não sabe o que está escondido aí. E motorização. A gente está falando de um V8 que não é barato manter aqui no Brasil. Principalmente qualquer carro importado não é barato, mas isso aqui consegue ser um pouquinho além do caro. Mas a pedida é boa, R$ 75.000 está um preço justo de certa forma. E compensa muito mais você andar com uma 550 do que você andar com um carro popular de R$ 100.000. Bom, como eu falei que agora é só ladeira abaixo, isso aqui é um carro que eu adoro, eu acho maravilhoso, eu acho que é uma carroceria sensacional. E eu tenho plena consciência que isso aqui é um baita problema. Mas eu acho que por esse preço eu teria muito fácil isso aqui, sabendo onde eu estou me metendo. Eu estou falando aqui de uma Range Rover Supercharger, é um 4.2 V8. Essa aqui é uma blindada com 40.000 quilômetros. E eu acho que esses carros não tem como não ser blindado, principalmente falou em SUV no Brasil, isso aqui é chamariz de bandido. E eu acho engraçado que a gente está falando de um carro 2006 que ainda chama muita atenção. Tá? A galera olha para você com um carro desse, acha que você é milionário e você está com um carro de R$ 70.000. E o cara que acha que você é milionário com esse carro é o carro que comprou um Renault Kwid de 80. Então essa é a brincadeira. E olha, esse carro eu gosto, essa carroceria eu gosto, esse carro mais quadrado. Diz que está com 40.000 quilômetros, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, se tratando de uma Land Rover. Fala que não tem nada para fazer no carro, que tem manual do proprietário, chave reserva, documentação ok, recibo em aberto. Beleza, é mais do que esperado, né? Um recibo em aberto. A pedida aqui é 72.000, talvez um pouco pela quilometragem, pela originalidade. A gente está falando de um carro com FIP de 68. O carro assim, em si está bem bonito, eu não sei essa blindagem, a gente tem que se atentar com delaminação, todas essas coisas. Mas esse é um carro que
eu acho que eu somente teria ele blindado porque é um carro que, mesmo velho, muita gente olha e acha que você é milionário e vão querer te assaltar. A única coisa que eu não gostei nesse carro em si, mas eu acho que é por causa da versão, é a lanterna ali, ó, inteira cromada traseira. Pode ser que seja por causa da Supercharger, eu não entendo de Land Rover, mas eu gostaria dela vermelhinha, ou talvez alguma coisa diferenciada ali, que não pareça uma lanterna de Monza que foi descolorida. Também não é um painel que vai te agradar, né? Porque você olha aqueles LCD que lembra de carro americano dos anos 90, tudo bem, mas mesmo assim é um carro muito legal. Não vou depreciar o carro por causa do painel. E olhando bem as fotos, o carro parece estar muito bonito realmente. Bom, a gente está falando de um carro de 40 mil quilômetros, praticamente não foi usado. A gente sabe que isso aqui, quando der problema, não é barato. Suspensão é caro. Provavelmente vai ter que um dia você vai ter que descabinar esse carro. Só o custo para isso também não é barato. Certo que se você for fazer isso aí, você já vai aproveitar e vai trocar tudo que der para trocar para aproveitar a mão de obra. Por mais que não, mas peça nova, não, já troca porque eu não quero descabinar de novo. Mas é uma boa pedida. Tá? Isso aqui eu acho sensacional. Teria com muita facilidade e estaria extremamente feliz com uma banheira dessas aqui. Então a pedida está aí, R$ 72.000. E fechando essa lista com estilo, porque não é, e não é um Fiat estilo, viu? É com estilo mesmo, com classe. A gente vai ter que trazer um carro alemão aqui, é uma Mercedes, já vou adiantar. É uma ML63 AMG. Mas daí vocês se perguntam, pô, mas ML63 AMG até 75 mil? Sim. Esse carro tem um porém, tá? A pedida é 75 mil, e aceita ainda troca com troco. É bem isso que está aqui a pedida. O carro é muito legal. Você está falando de uma MG, está falando de um carro 2008. Eu acredito que seja o mesmo motor da C63 aí, é um aspirado V8. É um baita carro, tá? Mas é uma MG. Tá? Não é um carro que talvez tenha um apelo tão grande como uma C63, por exemplo. Mas a gente está falando de uma MG de verdade, legítima, de documento. Diz que o carro está com 90 mil quilômetros. Também, não sei se isso é bom ou ruim numa MG, mas quando se trata de um carro já com mais de 10 anos de uso, eu tenho em mente que esses carros importados com baixa quilometragem nem sempre são sinônimos de boas compras. Tá? São carros que podem te dar muita dor de cabeça, da mesma forma que um carro com muita quilometragem e sem manutenção. Eu acredito que esteja uma quilometragem bem condizente com o ano. Qual que é o porém desse anúncio? Porque tem uma pegadinha aqui, não é só 75 mil, tá? Diz que tem 2 IPVAs em aberto e multas. E pelo que ele falou aqui, dá R$ 15.415 aqui de débito. E tem que trocar um pneu. Putz, aí falou que tem que trocar um pneu, já desanimou. Não foi os 15 mil aqui, foi o pneu. E outra, não é um carro blindado. Ele fala que a FIP está 128 mil. Então você está comprando um carro por 75. Com uns 15, que provavelmente vai ser um pouco mais de 15 para você regularizar. Tá, a gente está falando aqui de 90 mil. E mesmo assim o carro tá mais barato. Tem coisa, né? Você sabe que vai ter mais coisa. Não é só os débitos de IPVA e multa. Tem coisa para fazer. E você sabe que esses 20 mil aí não é só isso. Vai sair mais caro. Você vai gastar isso aí assim, ó, num passe de mágica ali. A gente tá falando de uma ML63, uma AMG. Isso aqui pode ser algo da minha cabeça. Posso estar conjecturando aqui. O carro está em São Paulo. Está em Praia Grande. Esse carro facilmente seria vendido na capital. E eu acredito que ele talvez não tenha tanta facilidade de vender por não ser blindado. E é engraçado que certos carros, a blindagem realmente deprecia o carro, mas quando a gente fala de uma SUV rodando em São Paulo, isso aqui tem que ser blindado. Ninguém quer andar com um carro desse aqui sem estar blindado porque você é o primeiro a dançar. Então eu acho que talvez seja esse um dos poréns que esse carro ainda está anunciado. Porque a gente está falando aqui de um carro de quase 130 mil reais, vendido a 75, isso que ele pedia 93 antes, e ele baixou o valor. E tem mais uns 15, 20 mil que você vai gastar aí em pneu, em débitos de IPVA, tudo. Então a gente ainda está falando de um carro que está sendo vendido abaixo da FIP. Mas é uma MG. Você não pode esquecer disso, que você está comprando uma MG de documento. É um V8 aspirado e
por mais que seja o mesmo motor da C63, é um carro que te entrega quase a mesma coisa que uma C63 por muito menos que uma C63. Por isso que ele está nessa lista, por mais que não seja só o valor dos 75 cheio, mas é uma ótima oportunidade de você ter uma AMG na garagem sabendo que não vai gastar muito, pelo menos para comprar o carro. Tá? Você vai gastar em manutenção, mas não para comprar o carro. Então essa foi a lista de hoje. Não esperem que eu fique trazendo coisas que sejam confiáveis e que não vão dar dor de cabeça, porque não é esse o intuito. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá? A intenção é só trazer isso mesmo e incentivar vocês a realizar os sonhos, fazer exatamente o contrário do que todo mundo está fazendo. Então, se vocês gostaram, já sabem, deixem o like, ativem o sininho, se inscrevam no canal, deem essa força aí. Até a próxima.